E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um podcast sobre o filme Malévola. Então, gente, eu assisti há algum tempo o filme Malévola no cinema, que ainda está no cinema, mas eu assisti logo que foi lançado. Eu gostei muito desse filme, então eu gostaria de estar fazendo um podcast bem bacana aqui sobre o filme. Eu gosto muito de filmes que falam de vilões, né? E esse filme da Malévola, ele explica ali na história da Bela Adormecida, explica a história da vilã Malévola. Porque na maioria das histórias que a gente conhece, sempre prevalece a história ali da mocinha, né? E no caso da princesa, do príncipe. Mas ninguém pensa na história da vilã, o porquê ela se tornou uma vilã. Se ela teve algum motivo para isso, ou se de repente ela era ruim de nascença ou ela ficou ruim por algum acontecimento. Então eu acho muito interessante. Eu gosto bastante de histórias que se referem aos vilões. Tipo Once Upon a Time, né? Quem assistiu a série ou assiste, sabe ali que é abordado muito o tema dos vilões, como o da madrasta da Branca de Neve, que é a Regina, né? Que é interpretado pela Alana Parrilha, que faz o papel muito bem, eu gosto muito. E ela faz a madrasta da Branca de Neve e a gente fica sabendo o porquê realmente dela ter se tornado uma pessoa ruim, porque ela não era ruim. Então eu acho interessante, acho bacana, acho muito legal. Tem também a história do Capitão Gancho e tudo mais. Então assim, de vários, Rumpelstiltskin, vários. Enfim, eu não vim fazer um podcast do Once Upon a Time. E também não vim fazer um podcast da série Veneno, que eu adquiri recentemente, que é uma série de livros. Tem o Veneno, que é da Branca de Neve, o Feitiço, que é da Cinderela, e o Poder, que é da Bela Adormecida. Esses 3 livros, eles retratam a história dos vilões de uma forma bem mais ampla. Então, assim, eu não li ainda nenhum dos livros, mas pela sinopse que eu li e alguns comentários que eu já também vi da internet, o livro ele é retratado bem falando sobre sobre os vilões, no caso. Então, eu só quis deixar essa introdução assim, mostrando para vocês que em alguns lugares já estão fazendo os vilões, né, mostrarem as suas verdadeiras faces, que eles não são vilões tão ruins assim, que já passaram por alguma coisa, como acho que todo mundo na vida. E eu acho legal, acho bacana, acho interessante, como eu já falei pra vocês. Então eu vou estar fazendo o podcast da Malévola. Eu vou estar dando spoilers. Então, infelizmente, se você não assistiu ainda e você quer assistir e não quer saber da história, não continue ouvindo esse podcast, porque eu vou dar spoilers do filme. Mas, por favor, ouçam sim esse podcast, porque ele vai estar muito legal. Mas se você não assistiu, eu não quero estragar a sua surpresa. Então, você deve estar pensando, que bipolaridade. Não é isso não, gente. Bom, vamos lá então. Começamos com a Malévola. A Malévola, enfim, vamos começar o filme da Malévola. Já por si é maravilhoso, só pelo fato da interpretação da Angelina Jolie. Eu gosto muito, particularmente, dessa atriz. Eu não vou dizer que eu sou uma fã de bater carteirinha ali, também não é tanto, mas eu gosto bastante dos filmes dela, gosto dela, das atuações que ela faz. E nesse filme, especialmente, eu achei que ela foi magnífica nesse filme, tanto que tem muitos elogios sobre a atuação dela, e diz que foi um dos melhores filmes que ela já fez, e eu acredito, na minha opinião, que esse filme foi um dos melhores que ela já fez, porque para mim foi completamente perfeita a atuação dela. Fora dizer que o filme foi perfeito também, eu achei o filme espetacular. Não é porque eu adoro a Disney, que eu sou muito fã, não é por isso, é porque realmente a história ficou muito boa. E eu gostei muito, gente, enfim, adorei a história. E começa com a Malévola criança, então isso que é bacana. Ela é criancinha, né? Ela deve ter, digamos assim, eu não sei a idade das fadas, se são diferentes da nossa idade, dos humanos, mas aparentemente ela devia ser uma criança de uns 8 anos, 9, mais ou menos essa idade. E já começa o filme ela ali no reino das fadas, né?
E ela é uma fada diferente das outras fadas, porque inclusive ela tem uma asa bem grande, uma asa que vai até o chão, assim, é muito bonita a asa dela. Parece a asa, assim, de um pássaro. Não parece asa de fada, né, que é toda coloridinha, toda assim. A asa dela é uma asa bem forte, sabe? Muito bonita. Eu achei, assim, que foi muito bem feita, eu gostei bastante. E começa ela pequena, né? E ela conhece ali no Reino das Fadas, ela conhece um rapaz entre aspas, né, um menino também, mais ou menos da idade dela ali. E ele tá roubando, né? Ele tá encontraram ele lá numa caverna. E ele tava pegando lá acho que era uma pedra preciosa, não cheguei a olhar bem o que era, mas acredito que era uma pedra preciosa que ele tava na mão. E foram avisar ela que tinha um humano que estava roubando. E ela foi lá, né? Porque ela era a fada mais poderosa de todas. Mesmo sendo criança, ela foi lá para ver. E ela encontrou um menino. E aí ela até foi até engraçado que ela falou para ele assim: "Você já é crescido?" Né? E aí ele falou: "Não, eu não sou crescido ainda, sou criança." E ele perguntou pra ela: você é uma menina, né? Porque ele viu que ela também era criança, né? E aí ela falou pra ele não roubar e tudo mais, pra ele devolver. Ele pegou e jogou até, acredito que a pedra ali no rio que tinha ali, um riacho, sei lá. Enfim, ele jogou fora. Ela ficou muito contente com esse ato dele. E eles conversaram e ele falou que qualquer dia ele até voltava, mas ela não acreditou muito que ele voltasse. E aí quando ele foi dar a mão pra ela, o anel dele, que era de metal, né, queimou a mão dela. E aí ele falou que foi, ela falou assim: é o seu anel, né, o ferro queima as fadas, não é metal, gente, é ferro, desculpa. O ferro queima as fadas. E aí ele pegou o anel dele, tirou do dedo e jogou longe. E essa atitude dele fez com que a Malévola começasse ali a ter um sentimento por ele. Mexeu com o coraçãozinho dela, de criança. E ela ficou pensando nele quando ele foi embora, que ele tinha jogado a única coisa que ele tinha, porque ele era pobre, os pais dele tinham morrido, que ele tinha contado pra ela. Os pais dela também tinham morrido. Então ela ficou pensando nele. E sabe como que é, né? A gente mulher, desde pequena, é muito boba, eu acho. A gente é muito boba, a gente acaba se apaixonando e gostando às vezes das pessoas muito rápido, se apegando muito fácil e acaba sofrendo depois. E foi o caso dela. Não era porque ela era uma fada que seria diferente. Ela acabou gostando do menino, mesmo sendo uma menina. Ainda, né? Criança, os dois. Enfim. Passa um tempinho e ele aparece de novo e ela ficou muito feliz, né? Ele chega lá e chama por ela, ela aparece. Ainda ela fala assim: olha quem aparece depois de umas semanas, né? Quer dizer, ela já estava sentindo a falta dele, né? E porque ela tinha falado para ele antes dele ir embora que era para ele não voltar, que era perigoso ele voltar lá. Mas no fundo ela queria que ele voltasse. E quando ele voltou, ele falou assim: eu resolvi arriscar. Então também se vê que ele deve ter ficado pensando nela. E aí ele fala assim pra ela: e como a gente se diverte nesse lugar? Aí eu acho tão bonitinho que ela pega assim, segura ele, né, pelos braços, sai voando e aí vai, os pés dele vai batendo na água e eles começam a brincar. É muito bonito essa parte da infância da Malévola e do Stefan, que é o nome do rapaz, Stefan. E enfim, eles passam muito tempo juntos, né, aí já corre um pouco da história, não passa tão detalhada. E a Malévola e o Stefan, eles acabam ali tendo uma coisa mais intensa. E ali quando ela completou 16 anos, diz que ela teve o primeiro beijo de amor verdadeiro, né, que foi o beijo que o Stefan deu nela. Essa cena realmente é muito linda. Eu até tenho ela como pano de fundo no meu grupo do Face, porque eu acho muito linda essa imagem. Que é ele beijando ela, assim, no pôr do sol, é muito bonito. Bem no pôr do sol que ele beijou ela. E ela estava apaixonada por ele, né? E a gente achava que ele por ela também, mas a ganância dele
enfim, a vontade dele de ser uma pessoa importante, porque a primeira vez que ele falou com ela, ainda ele falou assim, eu quero morar lá, no castelo, né? Então, assim, ele começou, né, depois que ficou adulto, começou a ter suas ambições e tudo mais, e acabou deixando de ficar com a Malévola para poder estar, acredito eu, lutando pelas ambições dele. Não passa, mas tem ali uma pessoa narrando a história, né, e essa pessoa vai falando. E a Malévola, ela fica triste, ela se pega pensando nele, por que ele não voltou mais, e acaba sofrendo muito ali por amor, né? Quem nunca sofreu por amor nessa vida, que atire a primeira pedra, né? Muito complicado, às vezes a gente ama uma pessoa e ela não ama a gente. E acho que não existe ninguém nesse mundo que nunca aconteceu isso, de você gostar de alguém e essa pessoa não te corresponder. A gente sofre pra caramba, meu, é muito ruim. É horrível, é uma das piores dores que o ser humano pode sentir. É a dor da rejeição, de quando você ama alguém e essa pessoa não te corresponde. É uma dor terrível. Não é uma dor física, mas é uma dor na alma. E a Malévola estava passando por aquela dor na alma. Então ela começou a ser guardiã dos Morgs, né? Acho que é esse o nome, gente, se eu não me engano. Se eu tô falando errado, me perdoem. Mas eu acho que é Morgs. Que são daquelas criaturinhas mágicas que vivem ali com ela, que não é só fada que tem ali, tem várias criaturas mágicas. E ela acaba sendo a guardiã deles. Ali não tinha nem o rei nem a rainha, eles se respeitavam, e tinha ela que era guardiã, mas não usava coroa. Não era como no mundo dos humanos, né, que tinha que ter ali uma monarquia, exatamente. Enfim, ela está sempre ali guardando o reino deles. E ela passa sempre ela voando, né? As asas dela ficaram enormes, né? Porque ela também cresceu. Né? Ficou uma baita de uma mulher grande, que eu não sei a altura da Angelina Jolie, mas virou uma mulher adulta, e a asa, lógico, que acompanhou ela, né? Então, realmente muito bonitas cenas que ela tá voando. Eu achei ali realmente os efeitos muito bacana, muito bem feitos, com certeza. Então ela está sempre sobrevoando ali, vendo se está tudo bem com todos. E qualquer notícia que chega, primeiro passa pela Malévola, né? Porque ela se tornou a guardiã deles. Então, até um dia que a Malévola tá lá, na boa, né, digamos, e avisam ela que o rei, né, tá vindo atacar o reino dos Morgs. E ela então vai ao encontro desse rei do exército dele. Sem medo nenhum, ela comanda ali. Ela é muito valente, muito corajosa, né? E o rei fala que tá cansado de tudo aquilo, porque os Morgs tinham tido a ascensão dos Morgs, então ele queria ter a ascensão e não os Morgs. Então ele pega e fica muito nervoso e começa a confrontar a Malévola, falando que vai atacar eles. E ainda ele fala assim, né? Ainda faz uma ofensa para ela, fala que não vai obedecer uma criatura de chifres, né? E aí a Malévola tá ali, ela pede para os amigos dela ajudarem ela, aqueles amigos dela que são umas árvores gigantes, muito legal. E eles vão ali e começam a lutar, uma batalha bem árdua. E ela vai sobrevoando e vai derrubando todo mundo com aquelas asas enormes, né? E, nossa, gente, é muito bacana. E ela derruba o rei, né? E realmente eles vencem a batalha e o rei vai embora arrasado, inconformado de ter perdido a luta por uma mulher, ainda mais uma mulher de chifre de asa, né? Imagina a situação do rei. E esse rei realmente ele ficou com uma raiva muito grande, ele queria de qualquer forma se vingar da Malévola. Então ele ali conversando ali com o pessoal dele, que seria no caso, eu não sei, eu acho que os conselheiros, enfim, um pessoalzinho ali, e no meio desse pessoalzinho estava o Stefan, né? E ele falou assim que quem derrotasse, né, quem matasse a Malévola, seria o próximo sucessor dele, porque ele tinha uma filha. Ele não tinha um filho para ser sucessor, só tinha uma filha mulher. E no caso, esse sucessor, né, se casaria com a filha dele, né, e seria o rei. Então, nesse momento, o Stefan
viu que ele tinha conseguido talvez chegar no que ele queria, a ser o rei. Mas para isso ele teria que matar a Malévola. E não seria muito fácil porque ele já tinha tido um envolvimento com ela. Então, eis a questão, né? Será que ele teria coragem de matar a Malévola, mesmo já tendo todo aquele envolvimento com ela, para poder se tornar o rei? Como Stefan viu a sua oportunidade de ser rei finalmente, então ele preferiu trair o amor da Malévola e realmente matar a Malévola. O que é uma coisa horrível, porque eles tinham tido envolvimento e foi muito frustrante isso. Até mesmo para quem estava assistindo, eu não acreditei que ele ia fazer essa maldade com ela. Mas enfim, ele chegou ali no reino dela, chamou ela, como ele fazia sempre, e ela foi ao encontro dele. E eles conversaram ali, e não passa o que eles falaram, mas pelo que a pessoa estava narrando, parece que eles se entenderam, tiveram certo entendimento. E ficaram ali até bonitinhos, abraçadinhos, uma coisa romântica, né? E ela estava feliz, né? Como toda mulher fica, né? Oh, meu Deus, como as mulheres são bobas. Enfim. Ela estava toda contente, aí ele pega e dá uma garrafinha de água para ela tomar, que naquela garrafinha provavelmente tem um sonífero, né? E ela adormece. E quando ela acorda, né, ela não é lógico, provavelmente, que ela não está morta, a não ser que ela tenha acordado no além. Mas como ela acordou no mundo dela, é lógico que ela está viva, ela não morreu, não foi um veneno que ele deu para ela. Ele deu só um negócio para ela dormir. E ali ela começou, acredito eu, sentir uma grande dor, porque ela começou a chorar. E ela percebeu que as asas dela tinham sido arrancadas. E ela chorou muito, deu muita dó nessa cena, ela gritou muito e chorou porque as asas dela foram arrancadas. E o Stefan fez isso. E ele tinha chegado para avisar ela, né? Isso foi o que ele disse, né? Que ele, Malévola, você está correndo perigo. O rei está colocando todo mundo atrás de você, ele quer te matar. Mas mal sabia ela que ele também estava lá com o intuito de fazer algum mal para ela. Mesmo que ele não tivesse com a intenção de matar ela, ele estava tirando as asas dela, que era uma das coisas que ela mais amava fazer, era voar. E ele fez essa grande maldade com ela, que foi arrancar as asas. Só que também ele não matou, então de todo não foi tão ruim, né? Podia ter matado, que era pior ainda, podia estar dando veneno para ela. Só que nesse momento ela se revoltou extremamente com ele, e com toda razão, porque eu também me revoltaria se alguém cortasse as minhas lindas asas enormes que eu não tenho. E ela resolveu ficar mais dura ali, o coração dela começou a se endurecer. E ela começou a andar ali pelo vale. E ela viu um corvo sendo capturado, né, por alguns homens. E ali com a mágica dela, o que eu acho muito interessante é quando ela mexe os dedinhos dela, ela solta a mágica, então sai uma cor amarelada quando ela faz o bem, e quando ela faz o mal sai uma cor verde. É muito legal. E aí ela vê aquele corvinho sofrendo, ela joga a mágica para ele se transformar em homem, né? E os homens que estavam ali saíram correndo, falando que era bruxaria, saíram correndo. E ali ela chega no corvo que se transformou em homem, né? Pergunta o nome dele é Dievo. Aí ele falou, né, que porque ela tinha transformado ele. Aí ela falou, eu salvei sua vida, né? E aí ele fica sendo aliado dela, falou que ia servir ela sempre. E fica sendo um aliado dela, o Dievo. E ele falou, o que eu posso fazer pra você? Ela falou assim, que eu quero que você seja minhas asas. Então ele ia ver tudo o que acontecia no reino, ele ia ver pra ela e contar para ela, porque ela não sabia o que estava acontecendo, como ela não voava mais, ele era as asas dela. Então o Dievo acaba vendo que o Stefan está se casando com a princesa e conta para Malévola, e nessa hora ela tem uma fúria muito grande, porque ela percebeu que ele fez aquela maldade com ela simplesmente para se tornar rei.
A ambição dele era muito grande, muito maior do que qualquer tipo de sentimento que ele teria por ela. Então ela fica enfurecida, ela fica muito brava. E até quando o Stefan sai ali na sacada, ele vê um fecho de luz verde muito forte. E ele percebe que é ela. E a partir daquele momento o coração dela se endureceu mesmo. E ela começou a caminhar ali no vale. E ela começou a transformar todas aquelas coisinhas lindas e fofas, que as imagens são maravilhosas. Tem uma imagem muito linda o filme. E ela começou a transformar tudo ali ficou tudo mais sombrio, não ficou tudo tão lindo quanto era, ficou sombrio. E ela foi até ela fez tipo um trono, né? Foi numa cadeira lá e sentou e ela não precisou de falar nada, né? Todo mundo já sabia que ela era a guardiã dali. Ela simplesmente estava tomando lugar no trono. E ali eles começaram a monarquia, né? Ela sendo a monarca ali. E ela ficou endurecida. Então ela começou a acompanhar o que acontecia com o Stefan através do corvo. E aí um belo dia ele chegou e falou que eles estavam fazendo uma grande celebração, que ia ser o batizado da filha do Stefan que tinha nascido, que é a Aurora. Então ela fala bem assim, né? Eu acho até interessante essa parte. Ela fala: uma comemoração para um bebê? Que bonito. Aí ela olha com aquela cara já meio malvadinha assim, sabe? Tipo, agora eu vou descontar minha raiva. E ela vai descontar a raiva dela. No dia do batismo da criança, que tá aquela festa toda, ela chega lá detonando. Como no desenho mesmo, né? Aí a gente já pode se identificar um pouco com o desenho. Ela chega ali e fala que está muito chateada por não ter sido convidada para o batismo, mas é lógico que não é verdade, ela está chateada por outros motivos, que a gente sabe muito bem. E ali então ela fala que ela quer dar um presente também para a princesa, né? Porque tinha ali as 3 fadinhas, as famosas fadinhas azul, verde e a rosa, né? Que elas têm outro nome no filme, não é o mesmo nome que no desenho, que é a Flora, Fauna e Primavera. Lá elas têm outro nome, que eu não lembro. São nomes esquisitinhos de fada. E elas estavam até dando presente quando a Malévola chegou, né? A primeira fada, até a que é cor de rosinha, ela estava dando presente da beleza, que a Aurora ia ser bela e tudo mais. A outra, a azulzinha, estava dando presente, falando que todos os dias da vida dela ia ser feliz, e ela só ia ter alegria. Quando a outra foi dar o presente, a verde, chega a Malévola, então ela não chegou a dar o presente dela. No caso, no desenho, eles mudaram porque quando a Malévola lança o feitiço, a fada verde ela muda o feitiço, né, de morte para dormir. Só que no filme não acontece isso. Ela não dá presente nenhum, coitada. Ela ficou sem dar o presente dela. Levou o presente de volta para casa. Então a Malévola chega ali, quer dar o presente dela, e o Stefan fala que não, né, que não quer. Mas ela tá pouco se lixando, ela quer mais ofender o Stefan mesmo, então ela abre aquelas mangas, né, porque não tem mais asa. Ela fica todo tipo borboleta, assim. Aí ela fala, né, que ela lança o feitiço falando que no 16º aniversário da princesa, no entardecer, então a gente já começa a comparar o 16º aniversário que ela foi beijada pelo Stefan ao entardecer. Aconteceria o mesmo com a filha dele, só que ela não teria um beijo de amor, né? Supostamente de amor, ela cairia no sono da morte. E aí o rei, o Stefan, ele se desespera e fala para ela não fazer isso, e ele implora para ela. E ela gosta de ouvir isso. Ela fala: eu gostei de ouvir você implorando de novo. E ele implora de novo. Ela fala que então a princesa não vai morrer. Ela simplesmente vai adormecer. E aí a princesa, né, mudou o feitiço. Ela fala que a princesa vai adormecer e que nada, nenhuma outra mágica, nenhum outro poder vai poder tirar essa maldição. Vai ser uma maldição que nunca vai poder ser quebrada. E fazendo isso, ela vai embora, feliz da vida, porque fez essa maldade
com a filha do Stefan para atingir ele, mas ele fez maldade com a filha. E nisso o Stefan pede para as fadinhas levarem a Aurora para morar numa cabana no meio da floresta e manda queimar todos os fusos de roca, porque ela ia picar o dedo no fuso de uma roca e cair no sono. Então o que acontece? Que a Aurora ela é criada pelas fadas, ela não sabe que ela é uma princesa, ela não tem a mínima noção que ela é da realeza. As fadas são muito loucas, gente, umas fadas completamente malucas. Mais malucas que as do desenho. As do desenho são bem mais racionais do que essas aí. Elas são muito maluquinhas. Elas acabam se tornando humanas entre aspas, né? Elas ficam com o tamanho de gente grande, não pequenininha igual elas eram, para poder tomar conta do bebê. Tomar conta nada, porque elas não sabiam nem o que dá para o nenê comer. O nenê estava lá chorando e elas estavam jogando comida em cima do nenê lá, uns negócios lá, achava que o neném ia pegar e ia comer, né? Não tinha nem noção que o bebê tinha que tomar leite. E a Malévola de longe, ela ia observando tudo o que acontecia com a Aurora. E aí ela até fala assim, com essas 3 atrapalhadas, esse bebê vai acabar morrendo. Então, o Dievo, que é o corvo, ele vinha com uma flor, e dentro dessa flor provavelmente tinha leite, né? Não passa, mas a gente deduz que tinha leite e o bebezinho sugava aquela flor e acho que foi isso daí que sustentou ela viva, senão ela tinha morrido. Quer dizer, indiretamente a Malévola estava ajudando, né, a bebê, mas de repente ela estava ajudando para poder ver a maldição acontecer, né? Então a gente não sabia exatamente o que ela queria. Então foi se passando o tempo e ela sempre observando o bebê. E o Dievo também sempre ali perto da Aurora. E até chegou essa cena muito legal, né? Que chegou um determinado dia que a Aurora já devia ter acho que uns 2 anos, mais ou menos isso. Um pouco mais, eu não sei. E é uma menininha muito fofa, né? Uma menininha loirinha. E essa menininha, ela é filha da Angelina Jolie na vida real. Então, até depois eu fiquei sabendo que eles tiveram que pegar a filha dela porque as outras crianças que tentaram fazer a cena com ela tinham medo dela porque ela tinha aqueles chifres, né? E as crianças tinham medo. Então, aí pegaram e fizeram com a filha dela, que é uma gracinha, muito linda a filha dela. Então, a Malévola tá lá no meio do campo e a menininha aparece do nada, assim, e fica olhando pra ela, né? Fica olhando. E aí ela fala, né, colo. E aí a Malévola pega ela no colo e ela fica até segurando assim no chifre da Malévola. E ela fica olhando assim, tipo, esse bebê, o que vai fazer com o meu chifre? Vai arrancar ele? Mas não, o bebezinho segurou o chifre dela ali, olhou bem pra ela e pegou aí ela já colocou o bebê no chão e o bebezinho saiu andando e foi embora. Foi rapidinho a participação, mas foi muito bonitinha. E antes disso, eu esqueci de mencionar uma parte que também eu achei muito engraçada, foi quando a bebezinha chegou na cabana ali com as fadinhas, né? Voltando um pouquinho. E a bebezinha tá no bercinho, e ela vai lá, né? A Malévola vai lá pra dar uma olhadinha. Acho que ela tava doida pra ver a cara do neném, né? Então ela chega lá, que ela tinha olhado só no batismo, mas eu acho que ela nem viu direito, né? Porque a raiva dela era tanta que ela devia estar meio cega. Aí ela chegou lá, ela olhou assim pro bebezinho da janela, né? Ela olhou. E o bebezinho dá aquele sorrisão pra ela, uma coisinha tão fofa, gente, mas tão fofa. Aí ela fala assim, é tão feia que dá até dó. Ai, gente, essa parte eu ri muito. E aí a nenezinha pega, abre outro sorrisão pra ela. Aí ela, praga. E vai embora. Daí em diante ela passa a chamar a Aurora de praga. E é muito, muito legal. Eu achei essa cena também bem bacana. E aí ela voltando onde a gente estava, que ela tinha pego o bebê no colo e ela tinha saído andando, foi embora. Aí já passa os anos, né? E sempre a Malévola acompanhando o crescimento da Aurora e a Aurora brincando ali no campo. Foi passando os anos até ela já está com para completar 16 anos. E ali então, ela sempre curiosa, a Aurora é sempre muito feliz, muito alegre. Eu até agora não tô lembrado, eu esqueci o nome da atriz que fez o papel da Aurora,
Eu só me lembro que ela é irmã da Dakota Fanning, esqueci o nome dela. E era uma graça, muito carismática, muito bonita, uma graça, menina. Então ela tá sempre feliz, é uma menina muito feliz mesmo, é muito alegre, muito espontânea. E a Malévola tinha feito um muro de espinhos, né, para ninguém tentar invadir o reino dos Morgs ali. E o Stefan também tinha feito, só que o muro dele era de ferro, né, todo assim, parecia espinhos também, mas era todo de ferro para ela não poder, a Malévola não poder entrar. Então a Aurora sempre ficava ali ali na floresta e ela via, né, aquele muro de espinhos da Malévola e ela queria saber o que tinha ali. E a Malévola observando, ela sempre observando, né? E o Stefan já estava tipo esperando a manifestação da Malévola para completar o feitiço, então ele já tinha mandado ali os guardas dele para tentar destruir a muralha que ela tinha feito, né? E eles apareceram bem na hora que a Aurora estava ali, perto da muralha. Ela estava ali até com um servo, um Bambi da vida. E ela viu, né? Não, ela não chegou a ver, a Aurora não viu os guardas. Mas eles pensaram que era Malévola. Depois eles viram para lá, não, é uma camponesa. Mas a Malévola estava observando, então ela colocou todos eles para voar, né, dali. Adormeceu a Aurora, coitada, vivia dormindo, né? Adormeceu ela e jogou um para lá, jogou outro para cá e transformou o Devo em cachorro. E ele ficou muito bravo porque ele foi transformado em cachorro. Ele falou que ele tinha pulgas. Tem umas partes muito divertidas que a gente dá risada no filme, é muito legal. Então ela levou a Aurora ali pro Reino dos Morgs. E aí você pensa assim, por que ela levou a Aurora para lá? Não sei, não faço a menor ideia por que ela fez isso. Eu acho que ela tinha curiosidade de ver como ela ia se portar. E quando a Aurora acordou e ela estava ali naquele mundo completamente diferente, ela ficou toda encantada e aí ela vai pro meio assim, vai para um cantinho onde ela percebe que tem alguém escondido. Aí ela fala assim, eu tô te vendo, né? Pode sair. E a Malévola fala assim, se eu sair você vai ter medo. Ela falou, não vou ter medo. E aí a Malévola sai. Aí ela fala assim pra Malévola, toda sorridente. Eu sei quem você é. Você é minha fada madrinha. Coitada, mal imaginava ela, né? E a Malévola não falou nada. E ela falou assim, por que você acha que eu sou tua fada madrinha? Falou, porque você sempre, desde pequena, sempre viu a sombra me protegendo. Você sempre esteve comigo. E aí a Malévola ficou quieta, deixou ela pensando que ela era fada madrinha. E a Aurora ficou encantada. Ai, que lindo aqui, não sei o que. E ela pôs a menina pra dormir de novo, porque acho que ela percebeu que ela ia acabar gostando da menina. Pôs ela pra dormir e ela foi levitando, né? Foi levitando até a cama dela. E ali ela deitou, fez ela se deitar na cama. E no outro dia ela já estava de volta lá. Eu pensei que ela não ia voltar mais, mas quando eu vejo ela já está de volta de novo. Não sei como ela fez para entrar lá de novo, porque não passou. Mas aí ela já estava lá toda feliz e brincando ali com aquelas criaturinhas mágicas. E aí eles começam até a fazer uma guerrinha de lama, né? Um joga lama no outro. E acabaram acertando uma lama na Malévola, né? E aí a Malévola pega e taca um monte de lama na cara do Diego. Essa hora a gente dá bastante risada, é muito legal. E ela começa a se afeiçoar pela menina. E naquele dia, né, quando a menina vai embora, de noite ela vai lá na cabana, onde a menina tá dormindo, e ela tenta desfazer o feitiço, né? Ela fala que ela revoga o feitiço, né? Que ela lança o bem e não o mal. E ela tenta de todas as formas revogar o feitiço, mas como ela já tinha lançado o feitiço falando que ele não poderia ser mudado por nada, então não tinha nem mesmo como ela mudar esse feitiço. Ela não conseguiu revogar o feitiço. Então ela ficou preocupada porque já estava perto da Aurora fazer 16 anos e não tinha nada que ela pudesse fazer. Ela seria acordada, no caso ela tinha a maldição, por um beijo de amor verdadeiro. Mas até então a menina nunca nem tinha conhecido um menino. Como que ela ia ter um beijo de amor verdadeiro? Eis aí que surge
o Felipe, né? Finalmente aparece ele. A participação dele é pequena. Aparece ali um rapaz no bosque, a Aurora conversa com ele. E eles assim meio que paqueram, né? Trocam ali uns olhares e tal. Mas foi só isso também, não foi nada demais, né? Enfim, não podia ainda ser um amor, porque eles nem se conheciam. Mas tudo bem, E a Aurora queria morar com a Malévola, ela queria ir embora da casa dela, lá das fadinhas malucas, pra morar com a Malévola. E ela ainda falou, eu posso vir morar com você? E ela falou, se você quer, você pode. E a Aurora chega no dia do aniversário dela, chega para as fadinhas e fala que ela vai embora, né? E aí as fadinhas acabam falando para ela, né? Nós gastamos 16 anos da nossa vida, agora você é ingrata, nós prometemos pro seu pai. E ela, mas papai tinha morrido? Aí elas contam a verdade para ela. E a gente não vê elas contando, né? Mas aí já passa a Aurora ali conversando com a Malévola e falando que ela tinha, né, um feitiço, se ela sabia do feitiço que tinham lançado nela. E ela falou que tinha sido uma fada má, né, que tinha jogado feitiço nela e que ela não lembrava do nome. Aí ela falou, a Malévola falou, né, é Malévola. Aí ela olhou bem assim e falou, é você? E ela pegou e não precisou nem de falar nada, né? Aí ela saiu correndo, triste, e falou, você é o mal que existe na Terra, e saiu correndo. Porque ela já tinha, nas conversas delas, né, uma vez a Malévola comentou para ela que tinha o mal na Terra. Né, e foi até quando ela perguntou para Malévola por que ela não tinha asas. E ela falou que ela tinha umas asas enormes, mas que foram arrancadas dela. Elas tiveram também esse diálogo. Então o que acontece é que a Aurora vai embora, ela vai direto pro castelo, achando que tá fazendo bem, né, indo pro pai dela. Ela chega lá, o pai dela nem liga pra ela, o homem tá psicótico, tá completamente louco pra matar a Malévola. Não dá muita atenção pra ela, e manda a menina ir pro quarto. Nisso a mãe dela já tinha morrido, a mãe da Aurora, né, já fazia alguns anos que ela tinha morrido. E ele, obcecado pela vingança contra a Malévola, tava meio doidão lá, se armando até os dentes para esperar ela vir. E assim ele tenta proteger a filha, mas ele não queria proteger a filha, na verdade ele queria era se vingar dela, né? Então o que acontece é que a Malévola fica muito arrependida de tudo que ela tinha feito, né, do feitiço que ela tinha lançado na Aurora. Então ela pede pro Diego se transformar em cavalo, que ele pode se transformar em qualquer coisa, desde que ela, né, lance ali um feitiço de transformação nele. E ela pede para encontrar o rapaz, o Felipe, achando que ele seria a única chance da Aurora acordar. E aí eles encontram o Felipe e adormece o coitado também, ele vai dormindo no cavalo. E ela vai, né, ali montada ali no cavalo, que é o Diego, e eles vão correndo, porque no entardecer a maldição ia se realizar. E já estava entardecendo e eles saíram correndo e foram pro castelo. E foi até difícil para ela conseguir entrar, porque estava cheio daqueles espinhos de ferro, né, que ele tinha mandado fazer. Mas ela conseguiu entrar. E eles foram direto pro quarto dela, né, da Aurora. Estavam procurando por ela. E aí estavam levando o príncipe junto, achando que o príncipe resolveu o problema. E ele estava dormindo também, levitando, né. Quando chega lá perto do quarto da Aurora, né, ela faz ele acordar, ele acorda e fica meio confuso, não sabe onde está direito. E aí ele vai até a porta ali e entra no quarto da Aurora e vê a Aurora e as fadinhas que estão ali, né. E aí as fadinhas ficam muito felizes e elas falam pra ele, né, ela não é bonita? Ela é linda, ela é a moça mais linda que eu já vi. E elas, então, por que você não beija ela? E falam que ela tá no feitiço. E aí ele fica meio receoso em beijar ela, né? Ele fala assim, mas a gente só se viu uma vez. Elas, não, beija, beija. E ficam insistindo para ele beijar. E a Malévola tá observando ali da janela. E ele vai, né? E dá um beijo nela e não acontece nada. Aí até eu acho engraçado que aí as fadigas ficam bravas com ele. E fala que ele não fez com... ele não fez com... Como que é? Credibilidade? Eu não sei se foi bem essa palavra que ela usou.
Mas eu achei muito engraçado. Quer dizer que ele não fez direito, né? Ele não beijou ela direito. E jogaram ele pra fora do quarto e queriam procurar outra pessoa. Mas quem mais? Ela não conhecia ninguém. E nisso a Malévola viu que nem o príncipe resolveu. Quem ia resolver? Ninguém. Então ela entrou no quarto da Aurora, ela e Diego. E ali ela chegou perto da Aurora, né? Vendo ela adormecida. E ela se arrependeu profundamente do que ela tinha feito. Então ali naquele momento muito comovente, ela fala para a Aurora que ela pede perdão, ela fala assim que ela se arrepende muito do que ela fez e que ela sabia que não adiantava ela pedir perdão, mas ela estava pedindo perdão assim mesmo e que ela nunca ia abandonar a Aurora enquanto ela vivesse, nunca, ela sempre ia estar lá. E ela assim se mostrou muito triste, né? E ela foi e deu um beijo na testa da Aurora. E quando ela virou as costas, a Aurora abriu os olhos e falou, madrinha? E aí ela virou, né? Muito contente. Assim, foi bem emocionante essa cena. Ela olhou para a Aurora e falou assim, praga! Foi muito bonita essa cena. E a gente viu que o amor verdadeiro, né? Não era o amor de homem e mulher, e sim um amor ali que eu acho que era mais um amor de mãe que ela tinha pela menina, né? Então foi muito bonito, até o Diego estava olhando, ele até se emocionou e ele falou, beijo do amor verdadeiro, quer dizer, o amor verdadeiro, né, era o amor que a Malévola tinha pela Aurora, que o príncipe mal conhecia ela, não teve tempo nem de amar ela, né? Você não ama uma pessoa de uma hora para outra. Então o beijo que salvou a Aurora foi o beijo da Malévola, que tinha lançado o próprio feitiço para ela ficar sendo adormecida até um beijo de amor verdadeiro. Só que mal imaginava ela que esse beijo seria dela mesma, né? Então, até aí a gente fica contente e ela fala, eu posso morar com você, madrinha? Ela fala, se você quiser, você pode. Mas agora o problema era sair do castelo, porque o Stefan já estava esperando por ela, o rei. E quando elas tentam sair ali, já o Stefan já joga uma rede de ferro em cima da Malévola, já prende ela, né, porque o ferro queima ela. E aí começa aquela luta, né, ela tentando se livrar, mas não consegue, e o Diego ali atacando os guardas, e a Aurora querendo ajudar, e os guardas segurando a Aurora. Essa hora é uma hora muito tensa. E muito bacana também, porque você vê que a Aurora ficou contra o pai para ajudar a Malévola, né? E o pai também não fez nada por ela, era um chato, um psicótico. E nesse momento a gente pensa que está tudo perdido, até a hora que a Malévola consegue tirar a mão para fora da grade e transforma o Diego em dragão. Que até então a gente não sabia onde o dragão ia entrar nessa história, né? E o Diego se transforma em dragão e ele começa a soltar fogo em todo mundo lá e a Malévola consegue se livrar da rede, né, que ela estava toda enrolada. E ela tinha pedido para a Aurora correr, né, fugir. E a Aurora fugiu, ela entrou dentro de uma sala que tinha dentro de uma vidraça, assim, tinha duas asas enormes. E essas asas elas estavam até se movimentando, acho que pela presença da Malévola. E a Aurora, então, ela provavelmente já supôs, né, que era as asas da Malévola, e ela conseguiu derrubar aquela vidraça e as asas foram ao encontro da Malévola. Essa parte é fantástica, gente, completamente fantástica. As asas elas vão ao encontro da Malévola, só que a gente não imagina que é, né, bem assim. E a Malévola tá lá tentando lutar contra o Stefan. Ele chega todo armado. O homem vem armado até os dentes, porque ele tá de capacete, tá de bota, tá uma figura. Todo de ferro, né? Morrendo de medo dela. Devia estar, né? Com certeza. E aí ele vai ao encontro dela, todo cheio de ferro ali pra poder machucar ela. E os guardas dele fazem uma roda em volta assim dela e começam a bater o escudo no chão de ferro e ela fica fraca, né? E naquilo que a gente pensa que ele pega ela, né, pra matar mesmo. E até na hora que a gente pensa que ele matou ela, é a hora que a asa vem e a asa se encaixa das costas dela de novo.
e ela até, ela, né, faz aquela menção, a gente pensa que ele deu que ele enfiou a espada nela, ou sei lá o quê, mas não era, foi a hora que a asa encaixou nas costas dela. Foi muito linda essa hora, e aí ela começa, né, a voar, e aí a mulher fica muito louca, meu. Ela começa a derrubar os guardas, e essas asas realmente são maravilhosas dela, maravilhosas. E eu sei que ela consegue lutar ali, e por último fica ela e o Stefan, e eles acabam caindo, né, de cima do prédio, do castelo. Mas aí é porque o Stefan foi atrás dela e queria de todas as formas matá-la. E acabou os dois caindo ali, né? E como ela tinha asa, ela conseguiu voar, mas ele caiu. E ele morreu. Finalmente, né? Porque já foi tarde, esse chato, esse Stefan. E aí já passa a Malévola ali no Reino dos Morts. E já começa a locução de novo da pessoa que está fazendo, né? Porque a história tem uma narração. Então começa a pessoa narrando de novo e falando que a paz entrou agora entre os dois mundos, né? Novamente. E eles podiam viver em paz entre os homens e o mundo dos órgãos. Iam poder viver em paz. E aí tá lá a Malévola. Ela conseguiu transformar todo mundo de novo em bonitinho. Ficou aquela paisagem linda e maravilhosa de novo. E ela chamou a Aurora para ver aquilo. E a Aurora muito contente. E as fadinhas ali, as 3 fadinhas, trazem a coroa da Aurora e colocam, dão para a Malévola coloca a coroa nela. E ali ela é coroada, né? Como rainha. E a Malévola volta de novo a ser quem ela era, né? Porque no começo ela andava sempre com o cabelo solto. Ela tinha uma aparência, né, mais, digamos, assim, mais simpática, né? E ali quando ela se fazia de má, ela prendeu o cabelo, ficou só com, né, com aquele chifre dela e ficou com a aparência assim um pouco mais má. E aí ela voltou, né, a soltar o cabelo de novo, né? Tava com aquele vestido bonito que ela usa, comprido, tudo. Então assim, foi bem legal. E aí aparece o Felipe, né? Ali no último momento aparece o Felipe. E a Aurora dá um sorriso para ele, quer dizer, com certeza eles vão ficar juntos, né? Então aí eu acho interessante que na última narrativa é falado mais ou menos isso, que essa é a história, né, da vilã que acabou se tornando heroína e vilã. E essa heroína e vilã se chama Malévola. E aí ela fala assim, e isso eu sei porque eu estive lá. Porque contam essa história me chamando como a Bela Adormecida. Então quer dizer, era a Aurora que estava narrando essa história o tempo todo. Eu achei muito lindo esse final. E aí já passa a Malévola voando, ali com o Diego, os dois num voo. Bem legal. E termina assim a história. Então, gente, é um filme muito lindo. Eu realmente me surpreendi. Desde a primeira vez que eu vi o trailer e fiquei sabendo que esse filme ia ser lançado, eu já queria assistir. Mas eu não imaginei que fosse tão bom. Eu, pelo menos a minha opinião, pode ser que alguém não goste, tudo bem. Cada qual tem sua opinião, mas eu realmente eu adorei, achei um filme espetacular. Ele tem uma fotografia linda, linda, extraordinária, os efeitos, a imagem. É muito lindo o filme, vale muito a pena assistir. Ainda está em cartaz, se quem quiser assistir, aproveita, porque ainda está passando. E a história é uma história muito diferente do que a gente conhece. Então, fica aí, gente, mais esse podcast da Malévola para vocês. Eu sei que eu falei bastante, eu narrei o filme todinho, e eu já estou ficando até rouca agora no final. É que eu não resisti, eu tive que narrar o filme inteiro, porque esse filme realmente merece a minha narração toda. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu podcast da Malévola. E se vocês gostaram, dê um joinha pra mim. Compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no meu canal. Eu tenho um grupo no Face. Entrem no meu grupo do Face. Lá você pode comentar sobre filmes, séries, desenhos e tudo mais que vocês quiserem comentar. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado por terem me ouvido,
terem tido a paciência de ouvir esse podcast grande e bem detalhado. Um beijão para todos e até a próxima!